Aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia. Graças e paz. Amém. Quem está dormindo diz amém. Amém. Vou te dar uma segunda chance, né? Nosso Deus é Deus de oportunidade. Nós também somos, né, queridos? Aleluia. Vai melhorar. Quem está dormindo diz amém. Amém. Dá uma terceira oportunidade, né? Quem está dormindo diz amém. Agora quem está acordado diz glória a Deus. Aleluia. Que bom. Está melhorando o microfone, hein? Vai até o final já fica bom, né? Glória a Deus. O pastor Márcio falou aqui a respeito do nosso especial de Páscoa hoje. E assim, eu estava aqui por esses dias vendo o ensaio, tanto na sexta quanto ontem, e assim, queridos, se você tiver a oportunidade, esteja aqui hoje à noite, porque vai ser algo poderosíssimo. Sim, Deus vai falar muito através da dança, através da encenação que vai ser feita aqui, vai ser algo muito poderoso. Vai ter coral aqui hoje à noite também, então talvez você esteja dando falta de alguns irmãos aqui, mas porque muitos estão envolvidos nesse especial que vai estar acontecendo à noite, né? Mas como o pastor Márcio falou, a gente não poderia deixar de fazer esse culto da manhã, né? A gente ama tanto estar aqui. Outra coisa, em relação ao batismo, nós vamos estar fazendo aqui, dando uma palavra sobre o batismo na quarta-feira, é isso mesmo, né, Aline? Quarta-feira, 19h30, só procurar a Aline aqui na quarta-feira, e ela vai estar falando um pouquinho sobre o batismo aqui. Então você que tem o desejo de batizar, pastor, eu quero passar pelas águas, esteja aqui na quarta-feira, às 19h30. Pastor, eu vou passar pelas águas, não tem como eu ir para o sítio, eu não sei como chegar lá. A nossa van vai estar sendo disponibilizada, a van da nossa comunidade terapêutica vai estar sendo disponibilizada no domingo, mas assim, a princípio é para o pessoal que vai passar pelas águas e não tem condição de ir. Então assim, nós temos ali 10 pessoas que vão passar pelas águas, não tem condição de ir para o sítio, nós vamos disponibilizar a van para essa pessoa. Sobrou vaga, aí nós vamos colocar outras pessoas, mas a princípio será para as pessoas que irão passar pelas águas aí. Então o pessoal que vai se batizar, procura a gente aí, que o Fabrício vai estar com a van aqui no domingo pela manhã, né, Fabrício? A gente já convoca aqui para não ter como falar não, né, pastor Márcio? Glória a Deus por isso. Bom, você que trouxe sua Bíblia aí, eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Quem comeu chocolate aí, querido, já, de ontem para hoje? Pastor, não preciso dessas datas para comer chocolate não, né? Então, eu vou confidenciar algo para você. Eu estava conversando com a minha menina esses dias, ela falou assim: papai, eu quero o ovo da Páscoa. Eu falei assim: se você me provar que o coelhinho da Páscoa, que o coelho bota ovo e ovo de chocolate, aí ela foi nesses chats aí de inteligência artificial, ela conseguiu criar uma imagem de um coelhinho botando ovo e ovo de chocolate. E aí eu não tive como escapar, né, querido? Aí eu tive que comprar o ovo para ela. Mas enfim, a Páscoa vai muito além. A Páscoa, na verdade, ela não é isso, né? A Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é ovo, muito menos coelhinho. Então nós estamos aqui nessa noite para desmascarar o coelhinho da Páscoa, né, querido? Então, assim, foi criada essa imagem, uma imagem comercial, mas a Páscoa não tem nada a ver com isso. A Páscoa tem a ver com a nossa libertação. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, para você ter um pouco mais de entendimento sobre o que é a Páscoa, e principalmente sobre o que é a Páscoa no Novo Testamento. Nós vamos ver, pastor, mas essa questão da Páscoa aconteceu lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Amém. Mas nós vamos ver a Páscoa em Jesus. Amém, queridos? Jesus é o nosso libertador, amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: Paulo escrevendo na igreja de Corinto diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 8. Por isso, celebramos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém, queridos? Tem alguém
Ninguém? Tem olho azul? Tem olho azul? A Bíblia levantou a mão ali. Olhos verdes, alguém tem olhos verdes aqui? Você tem, né? Um pastor Márcio, bonitão, né? Verdes? Quem tem olhos verdes? Olhos castanhos, tem alguém? Tem muita gente, né? Quem tem olho aqui? Tem 2. Então fecha ele por um instante. Quero orar por essa palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Louvamos porque se não fosse aquele sacrifício, a obra consumada, se não fosse o sangue derramado naquela cruz, nós não teríamos o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui. Somos eternamente gratos pelo sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Que os seus filhos que aqui estão estejam com a mente e o coração abertos para receber aquilo que o seu Espírito tem para passar. Em nome de Jesus. Bom, a celebração da Páscoa, ela só perde... É uma festa cristã e ela só perde em popularidade para o Natal, né? E assim, tem uma relação, um representa o nascimento, o outro representa a ressurreição, mas a Páscoa ela só perde mesmo em popularidade para o Natal. Infelizmente, o que nós temos visto nos últimos anos, no decorrer, né, aí das décadas, enfim, é uma comercialização, não só no Natal, como também na Páscoa. Vivemos num mundo capitalista. Portanto, isso é algo natural, é algo normal. Mas a Páscoa ela tem uma importância muito grande, né? Originalmente a Páscoa ela é uma festa judaica. Seu nome em hebraico quer dizer pesar, que significa passar por cima. Isso remete lá em Êxodo 12, que nós vamos ver daqui a pouco, fala sobre a 10ª praga que foi lançada sobre o Egito, aonde um anjo da morte vinha para matar os primogênitos daquela família, e naquelas casas que não tinham o sangue do cordeiro, o anjo vinha e arrebentava com tudo. Então, faz menção a isso, a palavra passar por cima, né, querido? Então, assim, depois desse episódio, da saída que selou a saída do povo do Egito, Moisés, então, ele instituiu a Páscoa como um memorial, e é o que nós fazemos hoje. A Páscoa, ela significa um memorial para nós, né? E assim, nessa festa judaica, a festa da Páscoa, um cordeiro ele era sacrificado. Nós conhecemos a história. E esse cordeiro, ele era comido com ervas amargas e pão sem fermento. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós devemos celebrar a festa nem com fermento velho e nem com fermento da maldade. Então, assim, é muito simbólico isso, e é muito sério. Então, hoje eu quero convidar você a não só aprender sobre a Páscoa, mas enxergar o nosso Cristo, o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na festa da Páscoa. Toda vez que nós lemos o Velho Testamento, nós precisamos ler o Velho Testamento com a ótica para o Novo, uma sombra da obra consumada da cruz. Alguns meses atrás nós pregamos uma mensagem aqui, que o título da mensagem era Cristo no Velho Testamento, e nós pegamos desde Gênesis, fomos ali, livro por livro, mostrando para você que Cristo já existia desde a fundação do mundo, e é exatamente isso. E hoje nós queremos ensinar um pouco para você sobre a Páscoa, sobre ver Cristo na Páscoa. Aí eu queria ler contigo agora o texto de Êxodo, aonde tudo começou lá. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo de número 1, diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, o povo estava preso ainda: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada família. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve o quê? Dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar, e conforme o que cada um puder comer.
Tem gente que não gosta de emprestar nem uma xícara de açúcar, né, querido? Ana, o que é meu e o que o seu é meu também, né? O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 6: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Isso aqui, querido, é algo muito importante. Depois eu vou explicar o que é isso aqui. Passar o sangue, volta para mim, por favor. Passar o sangue nas laterais e nas vigas superiores e também na inferior. Então isso é muito sério, isso traz um simbolismo muito, muito grande para nós. Versículo de número 8: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada. Isso aí não precisa falar para nós hoje, né, querido? Precisa? Precisa falar para a crente isso aqui? Para não deixar sobrar a carne? Não precisa, né? Isso aí, né? Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Mete para nós a história do filho pródigo. Vocês lembram disso? Aonde ele volta para casa e é dado para ele essas... Muito, muito interessante, né? Olha Cristo no Velho Testamento, olha tudo remetendo para lá. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Versículo 14: esse dia será um memorial para vocês. É o que nós fazemos na Páscoa. Moisés institui esse dia da Páscoa como um memorial. Será um memorial que vocês e todas as suas gerações. Nós também fazemos parte dessa geração. Por isso nós celebramos a Páscoa hoje, né? Como festa do Senhor. Celebre-no como estatuto perpétuo. O que é algo perpétuo, querido? É algo para sempre, não é? Então, o que significa a Páscoa, pastor? A Páscoa, querido, ela tem que significar para nós um novo começo, uma nova vida. O estabelecimento da Páscoa, ela marcou ali para o povo hebreu uma nova vida, um novo tempo. Depois da Páscoa, depois que a Páscoa foi estabelecida, o povo hebreu, ele passa a viver de uma nova forma, de um novo modo. Se você voltar ao versículo 1 e o versículo 2, começa falando sobre isso. Volta para mim lá, Kelly, fazer um favor. Então assim, ao estabelecer a Páscoa, o que o Senhor estava dizendo? Ele estava estabelecendo um novo começo, uma nova vida. Esse será o primeiro mês do ano para vocês. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Então o Senhor estabelece algo para Moisés e para Arão, e no versículo 2 ele já fala o seguinte: este será o primeiro mês do ano para você. Então a partir de agora, começa tudo para vocês. A partir de agora eu estabeleço um novo tempo. É como se estivesse dizendo: a partir de agora o calendário começa. O que vocês viveram, vocês viveram. O que passou, passou. A partir de agora é estabelecido um novo tempo. E esse tempo, querido, ele abrange ao menos 3 pessoas. Primeiro, é um novo tempo para mim e para você, amém, querido? Então assim, Deus está falando que a Páscoa, que a nossa libertação é um novo começo, uma nova história. Então eu preciso o que a partir de agora então, pastor? Esquecer o que passou. As histórias ruins, o meu passado ruim, isso tem que ficar para trás. O que o povo viveu no Egito, eles deveriam esquecer.
Eles deveriam partir daquele momento que eles foram libertos, a partir daquele momento que o cordeiro foi morto, que o sangue foi derramado, a partir daquele momento era uma nova vida. O passado de escravidão, o passado de falhas, o passado de erro, o passado de problema ficou para trás. Então a Páscoa, ela marca um novo tempo para mim, marca um novo tempo para você. Aleluia. Isso no âmbito individual. Fala para esse irmão bonito aí, nem que seja pela fé. Fala com ele assim: a Páscoa marca um novo tempo para você. Mas o que, pastor? A Páscoa também ela marca um novo tempo para a sua família. Para a sua família. Olha o que diz o versículo 3 de Êxodo 12. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para quem? Para a sua família. Notem aqui que era um cordeiro para cada família. Deus, quando envia o filho dele, que é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele envia esse cordeiro para que a minha família e para que a sua família fosse o quê? Fosse salva. Eu quero te dizer algo nessa manhã, querido. Talvez a sua família vai ser salva porque você reconheceu o que o cordeiro fez por você na cruz. Então ele não quer salvar só você, ele quer salvar toda a sua casa, toda a sua família. Era um cordeiro para a família. Então hoje eu posso reivindicar a salvação para minha casa? Posso, porque quando você pega o livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, o que a Bíblia diz? Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo o quê? Tu e a tua casa. Então o cordeiro é para você? Mas o cordeiro é também para a sua família. E aí, pastor? Então quer dizer que o cordeiro marca um novo tempo para mim e para minha família só? Não, querido. Olha o que diz o versículo 4. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve o quê? Dividi-la com o seu vizinho mais próximo. Então a Páscoa ela marca um novo tempo para mim, marca um novo tempo para minha família, mas marca um novo tempo também para aqueles que estão ao meu redor. Os seus familiares serão impactados, mas os seus vizinhos, os seus amigos também serão impactados, querido. Isso aqui é algo poderoso. Ele não diz que o cordeiro é muito pequeno para uma família, não está dizendo isso. Ele está dizendo que se o cordeiro for grande demais para uma família, que você tem que pegar e dividir com o vizinho. Então nunca o cordeiro vai ser pequeno para uma família. É sempre a família que é pequena para o cordeiro, por isso que precisa dividir com o outro. O cordeiro é grandão. O cordeiro é grandão, querido. Dá para todo mundo comer. Quem já fez churrasco aqui? Tem sempre aquele que só leva asinha, né, querido? Não tem? E aqui que não leva nada também, tem? Tem, querido? Tem ou não? Você vai lá no açougue, você compra aquela picanha grill, né? Você ainda quer levar a marmita. É o primeiro a pedir a marmita, é o que sempre não leva, né? Você compra aquela picanha grill, você compra que contra filé, né? Aí sempre, é por isso que assim, o pastor Márcio é bom a fazer churrasco, porque o que ele faz? Eu vou comprar aqui tudo e vou dividir. A melhor coisa, quando você fazer churrasco na sua casa, se tiver a condição, vai lá você, compra a carne e divide o dinheiro. Não fala esse negócio, não é só trazer meio quilinho de carne, não faz isso não, querido. Não faz isso. Mas aqui nesse caso, querido, o cordeiro era extensivo aos amigos. O cordeiro é extensivo a toda a vizinhança. O cordeiro era extensivo a todos aqueles que queriam se alimentar dele. Por quê, pastor? Porque Jesus sempre vai ser maior do que todas as nossas necessidades. Não é à toa que Paulo diz que ele supre todas as nossas necessidades. Jesus sempre vai ser maior do que todos os nossos problemas. Jesus sempre vai ser maior do que todos os nossos desafios. O cordeiro, ele veio para quê? Para alcançar a todos. É como eu disse aqui, ele é grande, querido, ele é grandão, dá para todo mundo comer, dá para todo mundo se alimentar.
Então hoje, o novo começo de Deus é para a minha vida, para a minha família, mas para todos aqueles que estão ao meu redor. Olha como a Páscoa ela vai muito além daquilo que a gente pensa. Quando você olha a Páscoa com a ótica do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso entendimento ele vai muito além, querido. Por isso que hoje eu tenho que olhar o Velho Testamento com a ótica do Novo, porque eu consigo hoje tirar um tanto de coisas que antigamente, que outrora, porque os meus olhos estavam vendados, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, do que de fato eu preciso ver Cristo em todas as partes da Bíblia. Olha o entendimento que nós temos. Mas o que, pastor, que a Páscoa representa? A Páscoa também ela fala de um sacrifício perfeito, querido. Para celebrar a Páscoa, era preciso pegar o que? Toda família devia pegar um cordeiro perfeito, sem defeito. O Senhor tinha orientado dessa forma, né? E assim, o sacrifício perfeito precisa de quê? De um cordeiro perfeito. Olha o que diz o versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Por que sem mácula, pastor? Precisava ser sem problema de pele. Por que sem problema de pele, pastor? Sem carrapato. Por quê? Porque representa o Filho. O cordeiro aqui é o próprio retrato do Senhor Jesus. Olha o que diz João capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você acha, querido, quando a Bíblia sempre se remete a Cordeiro, ela está sempre falando do sacrifício de Jesus. Sempre falando do sacrifício de Jesus. A Rosa até citou aqui, Jesus ele morre como um cordeiro, é como um leão, mas para que eu e você pudéssemos obter tudo aquilo que nós temos hoje, ele precisou morrer como um cordeiro. Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar ser cordeiro. Como assim, pastor? Quando alguém vier te caluniar, seja cordeiro. Quando alguém vier falar mal de você, seja cordeiro. Vier falar o que você não fez, seja cordeiro. Fez fofoca contra você, seja cordeiro. Mas quando o diabo vier se levantar contra você e sua casa, se levante como leão. Aleluia. Vai ter hora que você vai precisar ser o quê? Cordeiro. Mas vai ter hora que você vai precisar ser o quê? Cordeiro. Então, vamos comigo, para você acordar. Isso aí, você poder acordar. Jesus aqui nesse texto, João aqui estava falando para os judeus. E os judeus aqui claramente eles estavam entendendo que estava falando do Cordeiro Pascual. Interessante isso. O sacrifício perfeito que dele precisa também do sangue derramado. Olha o que diz o versículo 7, lá de Êxodo 12. Está vendo que nós pegamos o livro de Êxodo, falando sobre aquele momento em que a Páscoa é instituída. Estamos trazendo para o Velho Testamento e mostrando para você que Cristo já habitava ali. Então, peguem um pouco de sangue e passem aonde? Aqui é uma grande revelação disso aqui, tá, querido? Nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão os... Olha só, preste atenção aqui, isso é muito poderoso. Eles colocavam sangue nos portais, nas laterais, mas vai dizer também que passavam na vega, em cima, mas também passavam embaixo. Dá para remeter alguma coisa para você aqui? Passavam nas laterais, ó. Passei aqui, passava em cima, ainda fazia embaixo. Mete o que isso aqui? Já existia ali, formava o símbolo da cruz. E esse sangue ele era aplicado do lado de fora. Por que ele era aplicado do lado de fora?
para Deus poder ver. Então a única coisa, querido, deixa eu dizer algo aqui, a única coisa que vai desviar o juízo de Deus sobre a sua vida é o sangue do Cordeiro que está sobre você. Você não entendeu? A única coisa que vai desviar o juízo de Deus sobre a sua vida é o sangue do Cordeiro que está sobre você. Esse sangue, ele é tão poderoso porque Cristo vê, Deus ele vê esse sangue sobre a sua vida, mas a Bíblia vai dizer que o anjo da morte passava e via o sangue também. Isso é poderoso porque quando o inimigo tentar contra a sua vida, ele vai olhar para você e vai falar assim: aquele ali está guardado pelo sangue do Cordeiro. Aquela família ali está guardada pelo sangue do Cordeiro. Aquela casa ali está guardada pelo sangue do Cordeiro. E aonde o sangue do Cordeiro está, o inimigo não tem poder, querido. Será que você pode agradecer a Deus por isso? Será que você pode louvar o nome do Senhor por isso, querido? Porque isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E nós temos que ter convicção disso. O que está conosco é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Mas por que nós não tomamos posse disso tudo, pastor? Porque talvez nós não temos o conhecimento pleno disso, dessa verdade. Você precisa entender isso de uma vez por todas, querido. A Páscoa fala mais de quê, pastor? A Páscoa fala de salvação completa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a Páscoa, ela fala de um novo começo. Um novo começo para mim, um novo começo para minha família e um novo começo para todos que estão ao meu redor. Mas a Páscoa também fala de um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito por um sangue perfeito que foi derramado. Mas a Páscoa também fala de uma salvação completa. Se você analisar a Bíblia está cheia de passagens que nos provam o tempo todo, né, que Deus ele nos alcança com a sua salvação. Amém, glória a Deus. E muitos acham que ser salvo é apenas ter o seu pecado perdoado. Isso é muito bom, querido, é claro. Se eu sou salvo, o meu pecado ele foi perdoado. Glória a Deus por isso. Só que a salvação, ela inclui muito mais coisas que nós devemos desfrutar. Muito mais coisas. Pastor, me explica aí. Te explico. A salvação completa, ela envolve uma libertação completa, querido. Olha o que diz Êxodo 12, versículo 11. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Isso aqui, querido, é autoridade. Cinto, cajado, sandália, postura, autoridade. Isso aqui dá para nós uma segurança. Então assim, quando nós falamos de libertação no Egito, nós entendemos que quem prendia o povo era quem? Era um homem chamado Faraó. Não era o homem que chamava Faraó, era um cargo que era o cargo de Faraó. Então aquele Faraó, o Faraó, ele prendia o povo. Era ele que escravizava o povo. Então assim, até hoje, Faraó ele representa o diabo. Então Faraó ainda hoje prende muita gente nas drogas, sim ou não, querido? Poxa, prende. Quanto de gente a gente vê preso aí por Faraó nas drogas? Muita gente presa. Só que o nosso Cordeiro, ele nos liberta. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que se o Filho vos libertar, ou se o Cordeiro vos libertar, verdadeiramente você será o quê? O Faraó, o diabo, ele quer nos matar, sim ou não? É a função dele. Ele veio para quê? Ele veio para isso. Ele veio para nos matar, nos roubar, para destruir mesmo. Por mais que esse texto de João 10:10 esteja falando sobre o mau pastor, mas essa é a função do diabo. Só vou abrir um parênteses aqui, né? Tem muita gente que pega esse texto de João 10:10, assim, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ali está falando sobre os falsos mestres, sobre os falsos pastores, porque o contexto de João 10 é justamente falando sobre o bom pastor. Então o mau pastor, ele vem para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Mas o bom pastor veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Mas o diabo também veio. A função dele nesse mundo é o quê? É roubar, é arrebentar com as famílias, é destruir, é ou não é, querido? Só que o nosso Cordeiro, ele veio para nos dar vida. Não é uma vida qualquer, é uma vida o quê? Abundante, né? O Faraó, ele veio para quê, querido? Para trazer condenação para o povo, sim ou não?
para jogar na sua mente todo dia que você não é capaz, para jogar na sua mente todo dia que você não é bom o suficiente, para jogar na sua mente todo dia que você não merece, que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, que você não é um bom marido, que você não é uma boa esposa. Ah, eu não sei fazer aquela lasanha para o meu marido. Então aprende, não é? Não sei fazer aquele nhoque. Aprende. Faz o maridão feliz, alegre. O maridão gosta. O maridão gosta de comer no domingo ravioli. Domingo de Páscoa, assim. O que o maridão queria comer? Canelone. Mas para ele, esposa. Entendeu? Não, assim, só está falando assim para abranger todo mundo, né, querido? Mas assim, o que o faraó veio trazer? Condenação, mas o que o nosso cordeiro veio? E veio para fazer com que nenhuma condenação exista sobre a sua vida. Então assim, a salvação completa, já que a Páscoa ela veio para trazer essa libertação, a Páscoa ela veio para trazer uma salvação também das garras de faraó, do mundo, e veio para trazer essa libertação para mim e para você. Você precisa entender que Páscoa, querido, te liberta. Páscoa ela te liberta. Mas o que? A salvação completa, ela envolve o que? Ela envolve cura também. Olha o que diz Salmo 105, verso 37. Salmos de número 105, verso de número 37. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, não havia entre suas tribos quem fraquejasse. Esse salmo está falando justamente da saída do povo do Egito. E quando chega nesse verso 37, a Bíblia vai dizer que nenhum deles saíram fraquejados. Tem algumas traduções que dizem assim: nenhum deles saíram com a sua saúde enfraquecida. Olha que tremendo isso, querido. Então, lá naquela época, cerca de 3 milhões de israelitas, 3 milhões, você consegue imaginar a quantidade de povo? 3 milhões de pessoas saíram do Egito, e a Bíblia diz que nenhum deles saiu fraco de saúde. Todos saíram. Fazer não? Faz aí, filho. Isso, e assim, ó. Isso aí. Forte. Nenhum saiu fraco de lá, querido. Eles tinham saúde. E nós precisamos tomar posse disso também. Que a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer em Isaías que ele levou sobre ele. O Cordeiro levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Crê nisso, querido. Precisamos tomar posse disso. Amém, queridos? Mas o que, pastor? A salvação que eu obtive com a minha libertação através da Páscoa envolve o cancelamento de uma dívida. Nós tínhamos uma dívida. Êxodo capítulo 12, versículo de número 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir. Então, quando Deus ele executava o juízo dele sobre o Egito, o povo de Deus e todos aqueles que estavam debaixo do sangue, eles foram o quê? Poupados. É como se a dívida deles fossem anuladas, né? Por quê, pastor? Por causa do Cordeiro. Paulo vai dizer que a nossa escrita de dívida, ela foi rasgada e cravada na cruz. Assim, não devo mais nada. Costumo dizer o seguinte, querido: quantos de nós aqui tinha um nome sujo no SPC e no Serasa do Céu, né, querido? Sabe que as ligações que você recebe de cobrança? Imagina o inferno com os telemarketing lá do inferno te ligando, assim, ligando o dia inteiro, né?
E no céu não tinha esse negócio de Serasa limpar nome não, tá, querido? Né? Eu vou parcelar aqui. Não existe não, querido. No inferno não tem esse negócio, eu vou parcelar aqui. Isso não existe não. Eu estou devendo que eu vou parcelar em 72 vezes em prestações suaves. No Serasa você parcela, tira o seu nome do Serasa. É isso aí, não é verdade? Mas não tem isso não. Jesus, ele não parcelou uma dívida, querido. Ele quitou a dívida de uma vez. E você precisa entender isso. Nós estávamos com o nome sujo. Nós já nascemos com o nome sujo. Aí vem alguém e fala assim: não, eu vou quitar a sua dívida. Isso é lindo demais. Vou pagar a sua dívida. Se alguém chega perto de você hoje, eu declaro que nenhum aqui tem dívida. As contas estão todas pagas. Mas porventura tem alguma conta lá. Vamos supor, tem uma dívida lá de 10 mil que você precisa quitar. Vê quem tem cara de rico aqui. Eu. Não, tô brincando. Chega alguém para você, fala assim: você tem alguma dívida? Tem. 10 mil. Eu vou pagar a sua dívida. Sim. Agora você vai ficar alegre, mas na hora você vai fazer: por quê? O que você quer em troca? Você vai assustar, a não ser que seja uma pessoa muito próxima sua, um pai, uma mãe, ou um filho, ou alguém que é muito próximo do seu ciclo de convívio ali. Mas se for uma pessoa que você nunca viu na vida e chegar perto de você e falar assim: eu vou pagar a sua dívida, você vai achar meio estranho isso, querido. Vai achar meio estranho, não é? Mas por quê? Você vai sempre achar que a pessoa quer algo em troca. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele resolveu pagar sem te pedir nada. Só ele poderia fazer um negócio desse. Quem aqui nunca encontrou com alguém no shopping, quando viu aquela pessoa, falou assim: achei quem vai pagar minha conta? Já falou. Mas ninguém chega perto do outro e fala assim: deixa que eu vou pagar a sua conta. Nunca aconteceu isso comigo. Não, já aconteceu sim. Minto, já aconteceu sim. Glória a Deus por isso. Já aconteceu. Mas na grande maioria, a maioria esmagadora das vezes, quando a gente está comendo alguma coisa, né? Ou está em algum lugar, alguém chega e fala assim: achei quem vai fazer a compra para mim. Achei quem vai pagar meu almoço hoje. Porque você conhece a pessoa e tal. Mas ninguém chega perto de um estranho e fala assim: achei quem vai pagar minha conta hoje. A pessoa que você nunca viu no caixa. Você fala assim: irmã, você está no caixa e tem alguém lá passando. Eu falo: irmã, senti no coração hoje, e Deus falou que você que vai pagar minha conta. Vai fazer uma coisa dessa, não conhece a pessoa. E Jesus fez isso, querido. Jesus fez isso, sabe por quê? Porque Ele te conhece. Desde quando você começou a ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Já sabia quem você era. Já sabia quem você iria se tornar. Falou: eu vou pagar o preço por essa pessoa. Eu vou me dar como sacrifício. Quanto que Ele deve? Ele deve, para você pagar a vida dele, você vai ter que morrer, então eu morro. Para você pagar a vida dele, você vai ter que derramar o seu sangue, então eu derramo. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Pastor, simples assim, só explicando assim, fica tão simples, mas é. Por isso que a Páscoa ela tem que ser comemorada todos os dias. Você sabe o que é a Páscoa? E talvez você comemora todos os meses aqui e você nem sabe que isso é a Páscoa. A ceia. No próximo domingo, à noite, nós não teremos o culto aqui pela manhã, você vai estar celebrando a sua Páscoa aqui. E o que é? E o que é isso? É a minha libertação. É a minha salvação. É eu entender isso tudo aqui que foi falado. Então assim, Jesus ele foi crucificado na festa da Páscoa, porque Ele é o Cordeiro Pascal. Ao imolar, querido, olha só que interessante isso. Quando o sacerdote ele iria imolar o cordeiro para o sacrifício, você sabe o que o sacerdote falava?
está consumado. Sabia disso? Às 3 horas da tarde, quando Jesus foi ser imolado, foi ser crucificado, o que Jesus disse? Está. Hoje nós comemoramos a Páscoa de acordo com uma nova e eterna aliança que foi estabelecida na obra consumada da cruz. Jesus, querido, isso aqui é lindo demais o que eu vou falar agora, mas Jesus, ele não só nos livrou da morte, mas também tirou a morte de nós. Tem muita gente que tem livramento de morte, mas está morto por dentro, sim ou não? Tem muitos aqui que estão aqui, inclusive eu, que talvez tentaram tirar a sua vida. Jesus veio e deu o livramento, mas continuou morto dentro de si. Mas Jesus, ele vem, ele tira, ele te dá o livramento da morte, e mais do que isso, ele ainda tira essa morte de dentro de você. Nós costumamos dizer que tem muita gente que sai do Egito, mas não tira o Egito de dentro dela, não é assim? Não foi isso que aconteceu lá com a mulher de Ló? Ela sai, mas não queria sair. Tem gente assim. Estava lá, Deus dá uma direção, sai, mas não olha para trás, mas ela não queria. Olha o que a Bíblia diz para a gente poder encerrar aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. O pessoal do louvor pode vir, por favor. 1 Coríntios 15, 55. Diz assim, ó: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Está a morte, querido? Deu. Aí Paulo vem dizer que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais do que vencedores. Tomar posse disso. Então a Páscoa, ela vai muito além do que um coelhinho, do que um ovo, do que um chocolate. Mas isso não impede você de me dar uma caixa de bombom. É porque eu gosto. Ontem eu estava conversando e em 1h30 de conversa eu comi 2 caixas de bombom. Eu olhei e falei, caramba, 2? Não, eu estava conversando. Não, eu comprei. O mais triste é isso. Ainda não, mas assim, sinta-se à vontade, querido. Tô brincando, tá? Mas chocolate é algo muito bom assim, mas assim, sinta-se à vontade, não é necessário. Mas se tiver vontade, pode me dar um meio amargo, que é o que eu gosto, tá? Mas assim, quem não gosta de chocolate aqui? Mas esse não é o real sentido da Páscoa. Da Páscoa que você aprendeu aqui hoje. O sentido da Páscoa é que você é liberto por ela, é que você obtém salvação por ela. Esse é o sentido da Páscoa. É um cordeiro que deu a vida dele por você. É que esse sangue, quando está sobre a sua vida, o inimigo não tem poder de tocar em você. Esse é o real sentido da Páscoa, é que nós possamos celebrar isso. Amém, queridos? Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. Eu queria que você repetisse essa frase que eu falei aqui agora. Você vai repetir comigo assim: Jesus me livrou da morte, mas também tirou a morte de mim. Isso. Foi isso. Grava isso, querido. Aleluia. Feche seus olhos nessa manhã. Deixe Deus ministrar contigo através dos louvores. O universo chora, só se apagou.
estava morto, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Desculpa. Nós vimos aqui que o cordeiro era para a pessoa, faz algo nela,